Olha, a gente vai falar de uma das bandas mais gigantes da história, o Black Sabbath. Mas ó, não do jeito que todo mundo espera, não. Isso aqui não é só para relembrar a carreira deles. É, na verdade, uma viagem filosófica para a gente entender como que a liberdade, a amizade e até a lógica se juntaram para criar um som que, bom, que simplesmente mudou o mundo. Então, vamos nessa. E para começar essa nossa viagem, nada melhor do que uma frase do J.R.R. Tolkien. Ele fala que a mente humana tem esses poderes de generalizar e de abstrair, e que isso é mais potente que qualquer feitiço. Parece profundo, né? Mas é exatamente isso. Essa capacidade de olhar para algo e sacar a essência da coisa é quase mágica mesmo. E é essa força que a gente vai investigar. Como é que o Black Sabbath usou esse poder para inventar um som que simplesmente ninguém nunca tinha pensado antes. E essa tal magia, ela virou realidade numa data que não podia ser mais simbólica. Sexta-feira, 13 de fevereiro de 1970. Imagina só a cena. Lá na Inglaterra, nesse dia, um disco de vinil chega nas lojas e pronto. Tudo mudou. Foi literalmente o ponto de partida de um universo de som que ninguém conhecia. Beleza, então qual vai ser o nosso caminho aqui? Primeiro, a gente vai entender que som era esse que nasceu em 1970. Depois, vamos entrar numa descoberta mais pessoal. Aí vem a parte boa. A gente vai questionar se o metal é coletivo ou individual. Vamos fundo na filosofia por trás da amizade deles, celebrar o legado que deixaram e lá no finalzinho vamos descobrir quem é a mente por trás de toda essa reflexão. Combinado? Então vamos lá. Primeiro ponto. O som de 1970. O que foi que aconteceu naquele dia que causou essa revolução toda? Pensa comigo, o que os caras fizeram foi pegar blues, jazz e rock e misturar tudo. Só que eles tocaram de um jeito que ninguém nunca tinha ouvido. O ritmo era mais lento, sabe? Mais pesado. E as guitarras com aqueles tons super baixos criavam um clima denso, meio sombrio. Era como se eles tivessem pego o barulho e a dureza da Inglaterra industrial da época e transformado aquilo em música. Genial. Muito bem, agora a gente vai para um lado mais pessoal da história, porque, no fundo, a forma como a música bate na gente é sempre uma jornada muito particular, né? O autor dessa análise conta uma história que muitos talvez se identifiquem. A jornada musical dele começou lá nos anos 70, ouvindo Elvis e Raul Seixas no radinho de pilha da mãe. Depois veio a TV preto e branco, com Roberto Carlos, novela. Mas aí, nos anos 80, tudo explodiu. A Rádio Fluminense FM abriu a cabeça para um mundo novo, tocando de Pink Floyd a Metallica, The Cure. Foi ali que a percepção do que era música mudou completamente. Beleza, agora a gente chega num ponto polêmico. Metal é um movimento coletivo ou uma coisa individual? A análise agora mergulha numa questão política de verdade. Qual é a ideologia por trás de todo esse peso? A primeira ideia que apareceu, que veio de um amigo ex-militante socialista, era bem direta. O heavy metal, com bandas como Black Sabbath, seria a voz da revolução do proletariado, sabe? Uma porrada contra o capitalismo. E olha, na época, essa ideia parecia fechar certinho. Mas será que a história é só essa? Pois é, aqui entra uma outra visão que bate de frente com a primeira. E se o Black Sabbath não fosse sobre o coletivo, e sim sobre o indivíduo? Um grito de liberdade individual. Pensa bem, não uma luta contra o capitalismo em si, mas uma reação àquela miséria toda do social corporativismo dos sindicatos da época. Era mais um espírito de faça você mesmo, de não confiar em político, de desconfiar do Estado. Uma virada de chave completa na interpretação. E essa ideia de individualismo e criação nos leva direto para o nosso próximo ponto, a lógica da amizade. A pergunta é, como que quatro garotos, do nada, criam uma coisa tão absurdamente nova? A resposta, por incrível que pareça, pode estar na filosofia. Para entender isso, a gente precisa pegar emprestado um conceito de um filósofo chamado Peter Kreeft. O nome do conceito é abstração. Ele diz que é o primeiro ato da mente. Calma é mais simples do que parece. Imagina que alguém olha para a grama. Não vê só aquele matinho ali na frente. A mente entende a ideia de grama, o conceito universal de grama. É a nossa capacidade de enxergar a essência das coisas, aquilo que elas têm em comum. E agora vem o pulo do gato. O Kreeft diz que é exatamente essa capacidade de abstrair que cria amizades. Faz todo sentido, né? Pra gente ser amigo de alguém, a gente precisa enxergar algo em comum, uma essência que conecta a gente, mesmo com todas as nossas diferenças. E aí a gente volta pro Black Sabbath. Olha que perfeito! Os quatro caras estavam lá, no meio daquela realidade industrial, cinzenta, pesada de Birmingham. O que eles fizeram?
Eles abstraíram a essência daquele lugar. Eles sacaram o sentimento daquela realidade. E aí eles encontraram uma forma de expressar isso juntos, aquele som único e pesado. Foi dessa visão em comum que nasceu a amizade criativa deles. Uma amizade tão forte que foi capaz de criar um gênero musical inteiro. E o que acontece quando uma arte nasce de uma conexão tão profunda assim? Bom, ela dura para sempre. E esse é o nosso quinto ponto, um legado duradouro. Impressionante. A gente ouve o primeiro álbum do Black Sabbath hoje, quase 60 anos depois, e ele continua surpreendente. A criatividade é absurda. A beleza que amarra tudo, sabe? A capa icônica, as melodias, o jeito que eles usaram os efeitos, tudo se encaixa. É uma obra de arte completa que mostra como uma boa narrativa e a beleza de verdade nunca ficam velhas. E isso prova que grandes contadores de histórias, de certa forma, se tornam eternos. O Ozzy Osbourne é a prova viva disso. A voz da banda continuou contando essas mesmas histórias nos palcos até o fim, com uma energia inacreditável. A arte e, quem sabe, o próprio artista conseguem sim, de alguma forma, tocar a imortalidade. E para fechar o nosso raciocínio, a gente volta para o Tolkien. Ele diz que por trás da fantasia existem poderes e vontades reais. E era exatamente isso. O Black Sabbath não era só fantasia, não era só música. Era a manifestação de uma força real que nasceu daquela realidade dura, mas que foi muito, muito além dela. Bom, e depois de toda essa viagem fica a pergunta: quem é a mente que costurou todas essas ideias sobre metal, política e filosofia? Toda essa análise, essa jornada pessoal e intelectual foi proposta por Daniel Alvão de Carvalho Júnior. É uma perspectiva realmente única que faz a gente perceber como um álbum de rock pode ser muito mais. Pode ser, no fim das contas, uma aula sobre a liberdade, a amizade e principalmente sobre o incrível poder da mente humana.